Oi, Bambam, bom dia. Oi, bom dia. Oi, Laninha, bom dia. Sei lá, mas É melhor do que. Em comparação a. tá, Duda, fala aqui. É mais saudável? Eu ia pegar uma Ruffles porque era mais saudável do que essa, só que. Tava mais caro. Certeza. Ruffles é batata, óleo e sal. É, já tava mais caro. O capitalismo. A gente vai participar agora de uma dinâmica. Aí não tem como virar. Eu tenho classe nome. Vamos participar da dinâmica. A gente tá na aula de estágio. Plantão psicológico. Não, crachá é só meio bom, só você. Graduação. Vão ter pessoas que vão levar demandas. Duda. Babada. A turma se separou em grupos. Aí alguns vão atender, levar demanda, alguns vão. Não, peraí. Alguns vão levar demanda, outro grupo vai atender aqueles que levaram demanda e vai ter os que vão observar. Aí eu acho que esses que vão observar Laninha queria ficar observando. A gente ficou na demanda. Vovão também. Quem ficou observando foi a Ruiva. Eu acho que Oi, Ruiva. Não sei. Ó, a sortuda que ficou observando. Eu acho o seguinte, se ela Aqui a minha docinha. Mais uma vez, sendo marido e mulher. Vai ser interessante. Mais tarde eu conto os detalhes de como aconteceu. A gente ainda tá se preparando. Pensando assim. Agora estamos no Midway, ponto de sempre. Todo dia a gente tem que marcar nosso ponto aqui. Pois é. Vamos lá contar como é que foi nossa experiência. A gente precisava, a gente se dividiu, né, em grupos, como eu expliquei antes. Alguns iam atender, alguns iam observando e outros na demanda, né, que a gente ficou na demanda. Eu e ela, a gente fez papel, a gente tinha que interpretar um papel de um casal que estava numa crise de a filha, adolescente, de 13 anos. Enfim, Ela cometeu. aí a mãe se sentia muito culpada porque eles trabalhavam muito, enfim. E ela se sentia muito culpada pela morte da filha. E o pai não. O pai, assim, ele sentiu o luto, mas não essa culpa, não era culpa dele. E pronto, a gente precisava, né, dialogar assim. Pro pai, meio que tipo. Tudo bem, a filha ter ido de arrasta. E era meio que um drama da mãe estar sofrendo tanto por conta disso, isso na visão do pai. E aí, mesmo que ele sofresse, ele tinha isso pra si, que se ele parasse de trabalhar, se ele parasse a vida dele toda por conta disso, não valeria a pena. E o sofrimento da mãe era totalmente drama, só porque ela parou a vida dela. Porque ela estava em luto e tem uma coisa super compreensível, né? Porque esse pai, ele foi muito incompreensível, fiquei com ódio desse pai. Ela ficou com ódio do papel dela. Mas enfim, foi muito interessante. A gente já tinha tido essa experiência antes de atuar, mas assim, foi numa 3, a gente foi final assim do período. Então foi super tranquilo, porque a gente ensaiou antes, a gente preparou um roteiro. Nesse não, o professor Foi do falou, nada. o professor chegou, se dividiu em grupos, isso depois de ter uma parte da aula, né? Sim. Se dividiu em grupos e agora vocês vão atender alguns observantes. Aí ele puxou quem tá na demanda vem aqui pra fora comigo. Se divide em duplo e pronto. Aí eu fiquei com ela. Agora vocês escolham sua demanda. Aí pronto, ele falou até assim, professor. Pois agora eu quero que vocês escolham a demanda de vocês. E é pra traumatizar. Eu quero uma demanda babilônica, faraônica. E aí, tipo, eu não sabia o que ela ia falar e ela não sabia o que eu ia falar. Então, tipo assim, foi uma surpresa. A gente Foi tinha que tudo no montar, improviso. tinha que montar falas lá na hora mesmo. É tanto que eu ficava até pensando assim, meu Deus, eu falo o que agora? Aí, como era um pai, não era um professor também muito difícil, porque era um pai
escroto, né? Assim, então é só fazer um papel tóxico de um pai que não tava nem aí que a filha tinha ido de arrasta. Mas foi muito interessante. Tem umas horas assim que eu fiquei com muita vontade de chorar mesmo, atuando, né? Eu fiquei com muita vontade de chorar. Mas eu me segurei porque eu não. Acho que já vai ficar muito dramático, porque eu já estava falando muito alto com ela. E às vezes eu interrompia meu marido, não, eu interrompia ele. Aí eu falava, é assim que você pensa? Sério que é assim? E, enfim, eu queria falar muito, mas só que a gente tinha só 10 minutos de atendimento, né? Então, assim, não tinha muita como eu ia aprofundar muito, ela ia sofrer muito em ela. Você também. Eu ia falar tanta coisa ainda. Não, mas foi muito legal. Muito, muito, muito legal. Que experiência. E o professor também mostrou bacana, né, da nossa atuação. Minha ideia para essa tarde era chegar em casa e depois de um tempinho já começar a estudar. Mas acabou que eu cheguei em casa, tomei banho, almocei e fiquei enrolando. Então só depois de muito tempo que eu comecei de fato a ler o texto que eu queria. Isso eu acho que eu comecei lá para as 3h30. Antes de fato começar a leitura, eu pesquisei no YouTube um vídeo específico que eu gosto muito para estudar e para ler, que é do método Pomodoro. Eu não uso esse método, mas eu gosto muito desse vídeo porque fica um som ambiente muito legal. É um vídeo da sala comunal da Sonserina e eu gosto. Tem um som de lareira, enfim, é muito gostosinho de ficar ouvindo enquanto você lê ou estuda ou faz qualquer outra coisa. É muito agradável. Eu iniciei a leitura de um texto que meu professor me indicou que fala sobre a trajetória de Carl Rogers e sobre como as experiências dele influenciaram a forma como ele enxerga o aprendizado, muito mais centrado no aluno, na autonomia e não só na transmissão do conteúdo. Eu consegui ler apenas o início, eu não lembro exatamente em qual parte eu parei, mas eu não li muito, eu acho que eu li meia hora, quase, mais ou menos isso. Porque ficou muito difícil, começou a doer minha vista por conta, né, da luz e tal. Então eu decidi dar uma pausa nessa leitura e fui pegar minha agenda para finalmente usar ela. Eu comecei escrevendo, né, cada coisa, pesquisando nos grupos que eu tinha, tanto do NAPG quanto da LAD, eventos e as datas, no caso desses eventos, né, já para deixar, né, agendado lá, né, colocar na minha agenda bem bonitinho, bem organizado. E eu achei interessante, como eu falei para vocês no último vídeo, né, eu nunca achei que eu fosse precisar usar uma agenda, mas cá estou eu. A vida adulta chegou e realmente é avassaladora. Então, eu tô precisando agora, né? Porque só guardar na minha memória tal dia, vou ter tal evento, não tá funcionando, não. Estou precisando mesmo de uma agenda. Então, anotei tudo, deixei tudo lá bonitinho. Depois de deixar tudo anotadinho, eu decidi estudar inglês, que faz um tempo que eu não assistia nenhuma aula. Eu tô tendo essa dificuldade de encontrar tempo no meu dia para conseguir assistir uma aula. Pelo menos uma que seja. Eu tô tendo essa dificuldade, mas aos poucos eu vou me organizando, porque é muita coisa ao mesmo tempo. E essa última semana, né, teve muitos acontecimentos, tanto reuniões do NAPG quanto da LAD. Enfim, muitas coisas acontecendo na minha vida acadêmica que me fizeram deixar o inglês um pouco de lado, mas sempre que eu tenho tempo eu vou lá e assisto pelo menos uma aula no dia, quando eu consigo, né? Não é sempre. Então foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, comenta o que você achou do vídeo e até os próximos vídeos. Tchau, beijo!